Muito bom dia a todas, bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês essa manhã, depois do meu Atlético ter perdido para o Fortaleza. Cruzeiro está ganhando do São Paulo, aqui em São Paulo, e para nossa sorte, o Palmeiras igualmente perdeu. Bom, um objetivo, primeiro eu queria agradecer mesmo essa oportunidade, estar com vocês falando desse tema tão importante, é um marco histórico, é de extrema relevância, não apenas para a Anfávia, mas para mim pessoalmente, porque considero este momento o momento mais desafiador desde quando a primeira montadora se estabeleceu no Brasil. Essa transição tecnológica, ela coloca limites, perspectivas de investimentos, oportunidades, riscos, com impacto em toda a cadeia de valor. Nós estamos falando impacto nas concessionárias, impacto nas montadoras, impacto nos importadores, nas empresas de infraestrutura, energia elétrica, usineiros, fornecedores de uma forma geral. Ou seja, sem dúvida, o momento mais desafiante, mais desafiador da nossa história do setor automotivo. Nós podemos ir para o céu ou para o inferno, dependendo de como vamos conduzir esse processo. Antes de entrar nessa discussão, eu gostaria muito de parabenizar a Motor1. Muito obrigado Trindade, parabéns. Esse é um momento de extrema relevância, porque nós, como Anfávia, percebemos como uma continuidade do evento que nós tivemos em Brasília há 2 semanas, onde o Fábio Trindade esteve conosco lá, e onde nós tivemos oportunidade de falar para as autoridades, para os parceiros. As montadoras abriram o seu coração e falaram de peito aberto no painel dos CEOs qual que era a estratégia de cada montadora. Ali foi um momento mágico, um momento em que nós deixamos de falar em teoria, o que nós achamos, cada CEO sentado na sua fábrica, mas nós tivemos ali os CEOs falando qual que é a visão de futuro para cada uma das suas marcas e para o país. Então, naquele momento, foi um momento de peito aberto, onde as montadoras, onde os fabricantes tiveram a oportunidade de dizer: eu penso isso da eletrificação, eu penso isso do papel dos biocombustíveis, eu não acredito no papel dos biocombustíveis, e iremos direto para o elétrico. E se sobrar etanol, a gente bebe. Ou seja, foi colocado ali informações importantes para que nós, que somos do setor, pudéssemos entender aonde nós estamos pisando e qual vai ser o desafio dessa indústria automotiva. Porque o desafio da indústria, ele passa primeiro por um desejo. Quem tem esse desejo é o consumidor. A figura mais importante desse processo é o consumidor. Se o consumidor quiser o carro elétrico, o puro, ele vai ter o carro elétrico puro, independente da vontade do governo, independente da vontade das montadoras, independente da vontade dos importadores, mas ele vai ter o carro elétrico.
É verdade ou não é? Se o consumidor achar por bem o carro híbrido a etanol, ele vai ter o carro híbrido a etanol. De acordo com o uso dele, ele vai entender que o carro híbrido é o carro mais adequado. Se eu quiser um caminhão elétrico, eu vou ter um caminhão elétrico. Se o meu cliente demandar pelo caminhão elétrico, vai ter. Se o meu cliente demandar pelo ônibus elétrico, também terei o ônibus elétrico. E se não houver qualquer demanda, e eu quiser continuar no flex, também teremos o flex. Por quê? Porque nós muitas vezes esquecemos do papel principal. Nós ouvimos montadoras, nós ouvimos fabricantes, nós ouvimos governo, mas nós esquecemos do elemento principal que vai ditar o futuro dessa indústria. É o consumidor. Se nós não tivermos produtos adequados para atender essa demanda, a demanda não é a mesma demanda de 30 anos atrás, quando o acesso à tecnologia era limitada, ou você fazia sentado em Brasília através de um decreto. Hoje não. Você pode ter uma alíquota do imposto de importação, que pode dar ali uma diferença ali de 10%, de 15% do preço do carro, mas se ele quiser ter, ele vai ter. Quem que paga 250, paga 280 ou paga 220? Mas se o consumidor quiser, ele vai ter. Então, o primeiro elo que muitas vezes nós esquecemos é do consumidor. E o que nós sabemos? Ele quer. O consumidor quer. E o impacto disso nós temos que trazer para a nossa cadeia e entender como vai se dar essa transição. Essa transição é uma transição imediata? Para alguns casos, sim. Para outros, não. E precisa ser respeitado. Não se trata de atraso ou de avanço entre uma montadora e outra, entre uma marca e outra, mas apenas realidades distintas. E quando falamos de realidade distinta, o Brasil tem uma realidade distinta. Nós temos norte, nordeste, o centro de São Paulo, o centro-sul de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Cada realidade é uma realidade, não apenas geográfica. Quantas pessoas moram nas encostas do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Minas, daqui de São Paulo, mas eles têm mobilidade. Eles precisam da mobilidade. Isso é uma realidade. Então, quando nós falamos qual que vai ser o futuro da mobilidade e qual que vai ser a tecnologia que vai prevalecer, nós primeiro temos que saber, nós temos um país eclético na essência. E a tecnologia será uma tecnologia eclética na essência. Sem preconceitos. Nós não podemos ter preconceitos. Certa vez, em uma reunião da Anfávia, estávamos todos os fabricantes e quando nós decidimos fazer o evento de elétricos, e contando um pouquinho dos bastidores, quando foi essa decisão e por que se deu essa decisão? A Anfávia estava mudando de lado? Não. A Anfávia sempre teve esse conceito muito claro. O que aconteceu naquele momento? Nós víamos de uma pandemia avassaladora. Pararam as nossas fábricas por meses. Depois faltavam semicondutores e nós não conseguíamos produzir. Mas nenhum dia faltou o salário dos empregados de 1.200.000 pessoas. A nossa preocupação naquele momento era garantir a continuidade e que as famílias tivessem acesso à saúde e que tivessem em casa, por uma imposição,
mas que não passassem fome e tivessem os seus salários em dia. Mas as fábricas estavam paradas. Nós não tivemos qualquer tipo de incentivo de empréstimos. As fábricas, era impensável imaginar naquele momento em eletrificação. Então, por que os outros países tiveram condição? Porque eles tinham bonificação de $7.500 por cada carro vendido com a tecnologia elétrica. A Europa dava 7.000 euros. E o Brasil apertava aqui e acolá entre definir se ele ia dar um subsídio para comprar carro elétrico ou um subsídio para manter as famílias comendo, a decisão foi de manter as pessoas com o abono que manteve as famílias com condições mínimas de decência. Então, naquele momento era impensável. E o Brasil tinha uma tecnologia, e tem, e terá, formidável. São os biocombustíveis. Os biocombustíveis têm um papel tão relevante nesse processo que poucas vezes a gente se dá conta desse número que eu vou trazer agora. Quando apresento isso para o governo, quando apresentamos isso na COP27, lá no Egito, foi uma fala que chamou a atenção de todos. E eu vou repeti-la. Nós temos uma frota de mais de 40 milhões de veículos no Brasil. Esta frota não é nova, é uma frota envelhecida. E mesmo sendo essa frota envelhecida, nós temos o equivalente a 8 milhões de veículos elétricos rodando no Brasil em termos de descarbonização. De novo, em termos de descarbonização, nós temos o equivalente a 8 milhões de veículos elétricos rodando no Brasil. Por quê? Graças ao papel do biocombustível. Quando o Brasil adotou isso, não foi pela questão da descarbonização, mas o objetivo era, naquele momento, econômico, menor dependência dos combustíveis fósseis. Mas isso trouxe para o Brasil uma vantagem enorme em termos de descarbonização. E nós tínhamos a solução pronta. Nós temos a solução pronta. Então, o papel dos biocombustíveis, ele é fundamental. O papel da eletrificação com a utilização de biocombustíveis é fantástico. O gás. E eu tenho uma participação, porque participo em um conselho de uma empresa de gás. O gás é de extrema relevância. O que o gás ainda pode crescer no país é algo gigante. Energia, a fonte energética no Brasil, quando a gente compara o veículo elétrico no Brasil, o puro, com os dados do veículo elétrico na Europa, é uma falácia. A Europa utiliza fonte suja em boa parte do tempo, inclusive com carros andando a carvão, porque se a termoelétrica que gera energia está sendo abastecida por carvão, você está dizendo que o seu carro elétrico é um carro a carvão, não é elétrico. E dizer que isso tem uma contribuição ambiental não é correto, mas estamos numa fase de transição. Agora, isso no Brasil é diferente. O Brasil tem quase 90% de fonte de energia limpa. Então, a tecnologia do elétrico no Brasil, ela tem, sim, um grande benefício ambiental. Como outras tecnologias também tem, como o biocombustível tem, como o gás tem, como várias outras tecnologias. E quem, ao final, vai decidir isso? O consumidor. Nós temos um papel muito importante, como fabricantes de veículos. Nós temos uma responsabilidade de 1.200.000 empregos. Se a gente imaginar que em cada família você tem ali 4 pessoas
que direto ou indiretamente estão envolvidos nesse ciclo, nós temos mais ou menos 4, 5 milhões de pessoas que dependem desses salários. Tratar essa transição tecnológica apenas pensando em inovação é um risco muito grande. Nós temos uma indústria com capacidade gigante para exportação, para desenvolvimento de novas tecnologias, e nós temos que, neste momento, agregar. O setor tem que ser um setor unido e não um setor com segregação. O que nós queremos? Nós queremos produzir elétrico, nós queremos produzir biocombustível, nós queremos produzir carro a etanol, o híbrido a etanol. Tem mais quanto tempo? Tá. Então, mas a propósito, eu tenho quanto tempo? Desculpa, Trindade. Então, nós temos um grande desafio pela frente, porque nós queremos produzir essas tecnologias. Nós não somos contra a tecnologia A, B, C ou D, e nem defendemos, nós defendemos todas, com o papel que tenha a produção local, ou que estimule a produção local, mesmo que num primeiro momento não tenha, mas que crie um ambiente, um ecossistema favorável à geração de empregos, a investimentos no Brasil. Quando nós falamos de riscos, e de novo, quando eu falo tecnologia esta ou aquela, eu quero dar um passo atrás. Vamos substituir o ou por e. Nós queremos tecnologia biocombustível, nós também queremos a tecnologia de elétrico, a tecnologia de gás, célula combustível, são todos nós queremos produzir isso no Brasil e nós vamos produzir. Nós já estamos produzindo ônibus e caminhões, nós já estamos produzindo a eletrificação através do etanol, os híbridos, nós vamos produzir o elétrico full, nós seremos um grande exportador de bateria elétrica e produtor local, mas a hora é somar esforços e não dividir esforços. Quem defende elétrico tem que defender elétrico, mas antes tem que defender o Brasil. Quem defende biocombustíveis tem que defender biocombustíveis, não se posicionar contra elétrico e defender o crescimento de biocombustível. Nós temos uma produção de 2 milhões de veículos, já tivemos 3.800. Com essa nova tecnologia, nós podemos tranquilamente chegar a 5 e ser um grande player do mercado. Então, o que nós queremos é que haja um número maior de produtores e que venham para o Brasil, e que os importadores que estão neste momento, eles tenham planos de investir no Brasil, e todos serão bem-vindos. Nós queremos que realmente todas as tecnologias estejam presentes, e sabemos que elas estarão. Eu faço essa conversa sem ler um speech que me deram aqui de 16 páginas, que eu também posso ler, caso vocês queiram, mas optei por fazer uma conversa, assim como os CEOs fizeram em Brasília. Uma conversa de peito aberto, uma conversa de união para o setor, uma conversa de união em prol do país, em prol dessa indústria automotiva, que essa indústria volte a crescer, que essa indústria volte a ter grandes talentos, que a gente não desista de investir em pesquisa, em desenvolvimento e inovação. Não sei se os senhores e as senhoras sabem, o Brasil, a cada R$1 milhão investido em pesquisa e desenvolvimento, 360 mil é do setor automotivo. Ou seja, 36% dos gastos de pesquisa e desenvolvimento, eles vêm do setor automotivo. Nós temos que elevar isso. Nós precisamos elevar, porque a base tecnológica e o futuro tecnológico, ele é maior do que o passado que nós vivemos.
É hora agora da gente criar ambientes de inovação, investimentos em startups, investimentos na academia, porque neste momento o nosso desafio não é manter indústria, é aumentar a nossa indústria. Se nós não expandirmos a nossa capacidade industrial, nós vamos reduzir o nosso papel no mercado automotivo. E isso nós não queremos. Isso não vai acontecer. Há um comprometimento muito claro. O setor de autopeças, Sindipeças, está focado nisso. A Anfávia, as montadoras estão focadas nisso, os fabricantes focados nisso, o governo está focado. Nós sabemos desse desafio e nós vamos superar juntos. Só um detalhe. Quando falamos de investimentos em eletrificação, só em infraestrutura, apenas infraestrutura de carregamento, o Brasil vai investir 14 bilhões de reais até 2035. Essa é a projeção. 14 bilhões de reais com gasto adicional pela infraestrutura para carregamento. Como um país não pode dar certo? Espera-se que essa transição tecnológica tenha um impacto para o setor da ordem de 250 bilhões de reais em gasto adicional decorrente da infraestrutura até o ano de 2035, utilizando as tecnologias, os biocombustíveis, tudo aquilo que for necessário para atingir as nossas metas de descarbonização. Então, nós temos uma oportunidade de ouro, uma oportunidade que se passa para exportação, para o mercado local, para os pesados, para máquinas. Estive recentemente em um evento sobre máquinas. É impressionante o papel do Brasil e como isso desperta a atenção quando falamos de máquinas e equipamentos, máquinas rodoviárias, máquinas agrícolas. É impressionante. Nós temos máquinas que são exportadas para os principais países do mundo, incluindo os Estados Unidos, e a competitividade dessas máquinas é o que tem de mais moderno no mundo. Nós produzimos aqui o que é exportado como o desejo de consumo dos agricultores dos Estados Unidos. Basta ir lá e ver. São máquinas gigantes. E nós temos tecnologia elétrica para essas máquinas. Nós temos biocombustíveis também para essas máquinas. Caminhões, idem. Ônibus, idem. Leves, nós estamos nesse processo e nós vamos defender com sangue nos olhos. Falando dessa conversa na Anfávia, quando nós falamos o seguinte, olha, nós vamos lançar o evento, sim ou não? Antes de termos a resposta, todos nós, se lançar, é lançar para ter sangue nos olhos, é para ter faca no dente e defender a tecnologia dizendo, eu defendo porque eu tenho convicção, eu acredito que isso é o futuro para o Brasil. Estamos juntos nessa defesa ou não? Senão podemos ser uma montadora que vai defender apenas biocombustíveis e zero problema, é uma escolha. Nós estamos hoje definindo o futuro da Anfávia. Unanimidade. Unanimidade. Nós estamos juntos com a faca nos dentes e com sangue nos olhos para defender todas as tecnologias que vão contribuir para a mobilidade e para o desenvolvimento do país. Eu termino por aqui, agradecendo também de peito aberto o convite, desejando muito sucesso nesses próximos dias, nos 2 dias de debates. Esse tema é de uma riqueza incrível, nós temos novidade, toda semana alguma novidade, algum tema relacionado a isso. Siga a Anfávia lá no LinkedIn. Siga também a Motor 1, viu? Siga a Motor 1.
Mas siga a Anfávia, nós temos novidades, a gente está sempre tentando trazer novas tecnologias e um debate sempre muito novo e muito de união da nossa indústria. No mais, muito obrigado, que Deus nos ajude, que a gente tenha aí bons momentos para sorrir e principalmente se o meu Atlético contribuir. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Obrigado, Fábio.